Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. O vídeo de hoje é uma análise de um dos grandes destaques do esporte nessa temporada, que é o zagueiro João Silva, português, que chegou no esporte nessa temporada de 2025, indicado por Pepa, na minha opinião. Então, João Silva é português, 26 anos, 1,87 m de altura, é destro e atua agora como zagueiro do esporte. É um jogador que está no ápice do seu nível técnico, né? Pessoas dizem aí que um jogador ele alcança o seu ápice jogando futebol com 26, 27 anos. É um jogador que tem uma boa estatura, 1,87 m, não é dos zagueiros mais altos aí do futebol, mas tem uma boa estatura para zagueiro. É destro, então ele vem jogando pelo esporte como zagueiro central, ocupando aquela vaga de Rafael Thierry, que não se viabiliza porque tem recorrentes lesões na carreira e agora passou por um procedimento cirúrgico e está se recuperando para voltar ao time e atua como zagueiro do esporte. Então, antes de mais nada, tá? Há jogadores bons em times limitados. João veio do limitado Kortrijk, um time que ocupa a zona de rebaixamento do campeonato belga. Ele não veio de um Genk, de um Anderlecht, de um Clube Bruges. Ele vem de um time que estava lutando para não cair e ainda luta para não cair no campeonato belga. E eu trouxe esse detalhe aqui nesse vídeo porque muita gente costuma dizer que não existe jogadores bons em times que são rebaixados, em times limitados. E eu penso justamente o contrário disso. Há jogadores sim que valem a pena trazer de times que caem para a segunda divisão, para a terceira divisão, times que estão lutando para não cair, porque sempre nesses times nós temos um ou dois bons valores que dá para aproveitar no time principal, no caso do esporte aqui, que é o time que a gente está falando. Então, eu acho que esse preconceito aí contra times que caem ou times que são limitados deve acabar, porque se a gente garimpar, se a gente fizer um bom mercado, no sentido de fazer um bom scout de jogadores, a gente sempre encontra um, dois ou três jogadores que valem a pena serem contratados. Bom perfil de liderança, pode ser capitão em um longo prazo. Então, no Kortrijk da Bélgica, João Silva jogava numa linha de 3 e ele era o capitão do time belga, e pelas entrevistas dele no esporte, pelo senso dentro de campo, né, de posicionamento, a verbalização de algumas palavras dentro de campo, a gente pode perceber que é um cara que tem o perfil de liderança, e eu vejo o João Silva como um futuro capitão do esporte nos próximos anos, porque além do ponto de vista técnico, ele tem esse senso de liderança muito imbuído no seu estilo de jogo. Falando agora da parte qualitativa do jogador, é um zagueiro rápido, consegue correr bem para trás em estratégias mais propositivas. Então, às vezes o esporte, quando joga de forma mais propositiva, né, na maioria das vezes, pelo menos nesse momento da temporada, com a Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano e até na Copa do Brasil, que foi desclassificado pelo Operário de Várzea Grande, o esporte ele imprime uma pressão na saída de bola do adversário, e João Silva, por ser um zagueiro rápido, ele não tem dificuldades em correr para trás quando o esporte perde a bola. Então esse é um aspecto muito importante do futebol dele. E também funciona em estratégias defensivas, já que ele precisa defender mais a área, marcar dentro do seu próprio campo. Então é um zagueiro totalmente adaptável em relação ao modelo de jogo e a estratégias, porque ele pode tanto jogar em esquemas mais ofensivos como em esquemas mais defensivos. Ótimo senso de cobertura, em muitas oportunidades consegue cobrir Chico. Então é importante o zagueiro conseguir ter essa cobertura bem eficiente, né? Quando o Chico está fora da área, caçando, entre aspas, o atacante adversário, ele consegue ocupar a vaga mais pela esquerda. Quando o Chico toma um drible, ele consegue estar ali na cobertura para interceptar alguma jogada. Então, João Silva ele tem esses aspectos no futebol dele em termos táticos, de posicionamento. Boa saída de bola, ganha muito campo se não for pressionado com a bola. Então, como vocês devem estar vendo aí no Tactical Board, é um jogador corajoso com bola. Quando ele não é pressionado, ele ganha metros dentro de campo, ele tenta chegar até o setor intermediário do campo para tentar um passe mais vertical, um passe nas entrelinhas do adversário, sempre buscando o campo de ataque. Então é um cara ousado que não se limita só a fazer lançamentos desde o campo de defesa. E um último ponto aqui da parte qualitativa de João Silva é que, apesar de não ser tão alto como eu falei anteriormente para um zagueiro, tem uma boa impulsão
e é capaz de ir bem por cima. Então o João Silva ele tem uma altura ok para mim, 1,87, mas por exemplo o Sport tem zagueiros mais altos que João Silva no elenco, como o próprio Antônio Carlos, Chico eu acho também que é um zagueiro mais alto que o próprio João, mas João Silva ele tem uma boa impulsão. Então essa diferença de altura não faz diferença, já que ele é um cara que é atlético, consegue subir bem para tentar o cabeceio, e eu já vi até aqui nessa temporada ele desarmando muitos jogadores adversários por cima. Então é uma característica muito importante que o jogador português tem e que ajuda muito o Sport em ligações diretas, né? Quando o adversário usa essas ligações diretas, João Silva ele tem uma boa impulsão, ele marca agressivamente para retirar essa bola do campo de defesa do Sport. Falando agora sobre análise quantitativa de João Silva, eu tenho aqui o SofaScore aberto com os números dele pela Copa do Nordeste de 2025. Então a gente pode observar aqui em relação a passes, João Silva tem uma eficácia por jogo de 94%, o que prova que o jogador é um cara corajoso e que tem uma boa saída de bola, tem esse fundamento muito latente no seu estilo, é um cara que passa bem a bola e sempre está procurando um jogador mais bem posicionado à sua frente para receber essa bola. 56% em bolas longas certas, então além de sair bem por baixo, João Silva também consegue dar ótimos lançamentos de forma direta para um ponta, para um meia e para um centroavante, obviamente. Defendendo 9,7 de média em bolas recuperadas por jogo, um número espetacular para um zagueiro, né? Geralmente esse número aí é mais compatível com o Rivera, que é um volante, um cara que percorre mais o campo a partir da sua intermediária. 2 de média em dribles sofridos por jogo, ok, é um número baixo. 1,3 de média em cortes por jogo, porque ele joga muito fora da área nesse esquema mais propositivo do Sport, né? Nessa estratégia mais propositiva e ofensiva do Sport. Então ele não precisa cortar tantas bolas, ele faz esse desarme mais fora da área. E outros números aqui, 100% em dribles certos, é um cara que tem técnica para sair com a bola dominada, por exemplo, e tentar se desvencilhar de uma marcação adversária. 42% em disputas de bola vencidas e 73% em duelos aéreos ganhos, o que prova que o jogador tem boa impulsão e consegue desarmar muito por cima também. Então eu considero o João Silva um dos pilares desse time de Pepa na atual temporada, um titular absoluto e um jogador aí que foi descoberto por muito mérito pelo scout do Sport e obviamente também pelo treinador que já conhecia, de um time que luta contra o rebaixamento na Bélgica que ninguém dava nada. Então João Silva para mim é um excelente reforço para essa temporada 2025, um cara que eu vejo anos aí no Sport, inclusive como capitão num médio ou longo prazo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.